Isso, é bom. Pode sentar aí, né? Vai pegar uma cadeira, não? Sentar. Hã? Umas meia hora. Hã? Pessoal, vamos lá. Continuando aqui as aulas com ESP32 LoRa, tá? Hoje nós vamos dar as aulas teóricas, terminar aí para ver se na próxima aula a gente já consegue fazer alguma prática, tá? O projeto mais básico com ESP32 LoRa, vamos supor, o Blink com ESP32 LoRa, né? O Hello World, ou seja, o projeto mais simples seria ver alguma mensagem nesse displayzinho aqui, tá? Basicamente só para a gente aprender a manusear o ESP32 LoRa. Mas existem alguns pontos importantes em relação ao LoRa. Então, LoRa é a tecnologia de comunicação. Então, nós temos o módulo, né? Nós vamos ver aqui o módulo ESP32 LoRa, que é essa placa aqui. É esse microcontrolador, né? E você tem a tecnologia LoRa, tá bom? O ESP32, eu vou falar aqui daqui a pouco, é o microcontrolador. Aqui tem a tecnologia LoRa, né, a tecnologia de comunicação, tá? Mas enfim, para você fazer a aplicação de um projeto de internet das coisas, né, você tem algumas premissas, ou seja, você tem alguns requisitos que precisam ser atendidos. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, o real propósito da internet das coisas não é simplesmente gerar um dado ou controlar algum equipamento. Na real, a IoT se propõe a gerar valor para os usuários, empresas ou clientes. Isso se dá fornecendo informação relevante, que ao longo do tempo se transforma em um conhecimento. Então, é muito importante vocês entenderem isso aqui. Microcontroladores, não é que essa disciplina aqui, trabalha muito com captação de dados. Então, eu falei já a questão de mineração de dados, ou seja, pegar um dado bruto. Então, por exemplo, a temperatura dessa sala. Você tem um sensor de temperatura que vai captar a temperatura dessa sala. Mas o primeiro dado que ele pega não é a temperatura, é o quê? É o valor de tensão ou de o quê? De corrente. Então, na elétrica, na eletrônica, tudo se resume a tensão ou o quê? Corrente. Isso é o dado bruto. Então, lá dentro do sensor, você vai ter um elementozinho que, dependendo da temperatura, vai variar a tensão ou corrente. E essa tensão ou corrente vai para onde? Para o microcontrolador. E o microcontrolador vai ter uma biblioteca que vai identificar que para aquele sensor, aquele valor de tensão ou corrente corresponde à temperatura determinada. Então, ele vai fazer essa correlação. Então, o microcontrolador ele precisa de uma biblioteca ou você precisa programar para que ele entenda que aquela variação de tensão corrente corresponde ao valor determinado de temperatura, ou de luminosidade, ou de pressão, ou de nível, né? Na indústria, por exemplo, tem tanque, é o nível do tanque, é a pressão do tanque, ou então do fluido, você tem um sensor de vazão, né? Aí tem várias tecnologias, tá? Enfim, você vai ter essa questão do dado bruto transformando em informação. Sendo que você precisa fazer a captação de um dado relevante. Vou conectar aqui um dispositivo de internet das coisas para me dizer a quantidade de ovos que tem na bandeja da minha casa, na geladeira, que eu estou vendo lá. Então, assim, você precisa captar uma informação relevante. Eu falo isso por quê? Porque não é só sair conectando. Você tem que conectar algo relevante, algo que vai gerar lucro, ou vai reduzir prejuízo, ou vai ajudar de alguma forma o cliente. O benefício, tem que ter um benefício. Não é conectar por conectar. A não ser que você esteja fazendo, como eu faço também, por hobby, né? Para aprender a programar. Aí você conecta qualquer coisa, mas o seu objetivo é o quê? Aprender a programar. Agora, se você vai fazer um produto de verdade, você tem que ter toda essa jornada do cliente, tá? Então é muito importante
antes de aplicar a internet das coisas, você precisa levar isso em consideração. Será que esse dado vai ter um benefício para alguém? Porque tudo custa. Essa placa custa, o sensor custa, o seu tempo custa, né? O tempo é um dos ativos mais preciosos que nós temos. Então, nós precisamos ter essa premissa, tá? Viabilidade dessa tecnologia. Ó, como muitos dispositivos de IoT não possuem acesso direto à internet, precisamos de um concentrador de dados que, por sua vez, possua acesso à internet. Então, por exemplo, existe um projeto que eu vi de um supermercado que conectou os freezers na internet. Mas como é que ele fez isso? Ele colocou vários sensores, microsensores, microcontroladores mesmo assim, onde um transmitia informação para o outro, a gente chama isso de comunicação ponto a ponto em série, e aí um ia transmitindo informação para o outro, que ia transmitindo informação para o outro, que ia transmitindo para o outro, da temperatura da carne, que por exemplo, 0,5 grau, dependendo do produto, já pode estragar a alimentação. Não é? Tem gente que trabalha em alguma coisa de alimentação aí? Não tem não, né? Não. Tinha só um rapaz que trabalhava com sorvete. Sorvete, né? Então, se reduzir 0,5 grau, dependendo do produto, já pode ter uma diferença. Então, você tem essa comunicação ponto a ponto que iria... como é que iria chegar à internet? Esse microsensor, microcontrolador, ele não poderia estar conectado ao Wi-Fi. Por quê? Porque como ele é pequeno, ele precisa de uma bateria pequena, e a bateria pequena dura pouco tempo. E aí eu preciso ter o quê? Um baixo consumo de energia. Baixo consumo de energia não combina com Wi-Fi. Então ele não poderia estar conectado com a internet. Muito menos com 4G, tá? É pior ainda. Isso basicamente funciona também na indústria farmacêutica, né? Isso. Da temperatura do remédio. Já Isso. falava com isso sobre De 15 em 15 minutos, 15 minutos Vou- é mandado a informação para a agência reguladora. Então você precisa, exatamente, bem lembrado, na indústria de remédio, dependendo do medicamento, você tem que fazer esse controle e você tem que enviar para a agência reguladora provando que aquele medicamento está naquela temperatura. Então você tem o que já é um dispositivo de IoT. Agora, nesse caso aqui, não é? Voltando para o exemplo aqui, esses dispositivos eles iam enviando até chegar no equipamento que está conectado aonde? Na internet. Esse equipamento que está conectado na internet e ao mesmo tempo possui conectividade com os demais gadgets, que a gente chama, ele é chamado de gateway, porque ele tem acesso à internet e ele tem acesso aos demais dispositivos. Ele concentra todas as informações e leva. É como se fosse representante da turma. Quem é representante da turma aqui? Pronto, você. Pronto. Se tiver alguma demanda para o coordenador, vocês passam para ele? Ou para o diretor, para alguém? Vocês passam para ele ou não? Se não, deveria passar. Está devendo? Não, mas vocês passam para ele? Então, ele é o concentrador das informações, entendeu? Ó, ele é o concentrador das informações e ele seria o gateway. Porque vocês vão falar todas as informações para ele e ele, de uma tacada só, vai enviar essa informação. Isso é o gateway, tá? Exatamente, é o gateway. Sendo que o gateway, muitas vezes ele também não tem acesso à rede elétrica. Ele pode ter acesso à internet, mas não tem acesso à rede elétrica. E ainda assim ele precisa de um baixo consumo de energia. Então o que é que você faz? Você tem que utilizar uma placa que possua baixo consumo de energia no seu processamento, no seu sensoriamento e na sua conectividade. Então, essa tecnologia é a tecnologia LoRa, porque é a tecnologia de longo alcance, de baixo consumo de energia. Tá? Então, é muito importante vocês entenderem isso. E aí, a definição que é LoRa? É a tecnologia de radiofrequência com longo alcance, baixo consumo de energia elétrica, ou seja, uma combinação perfeita. Eu preciso chegar longe com um custo baixo. É como se você quisesse viajar e gastar o mínimo de gasolina, né? Seria ótimo, né? Tá? Então, o LoRa é um projeto ideal para isso. Aí tem a topologia, né, da rede LoRa,
que eu já falei aqui, né, em outras aulas, que assim, diferente do Wi-Fi, que você chega lá na barbearia, você chega lá no supermercado, ou chega lá numa lanchonete, qual é a senha do Wi-Fi? Você vai lá, digita o nome da rede, digita a senha e acessa. E aí você pode acessar a internet. Oi? Bota QR Code assim. Eu boto QR Code, enfim. Você tem o quê? Você tem facilidade de acesso, porque... e tem segurança, porque precisa digitar uma senha. Então, a topologia Wi-Fi, né, essa comunicação, ela já tem um protocolo definido e estabelecido, não é? Regido por normas internacionais, né? A mais conhecida, IEE 802, GBN. Se você pegar o seu roteador e olhar assim, você vai ver isso que eu estou falando. Então, já tem um protocolo estabelecido. O LoRa não. O LoRa a gente precisa criar. Então, imagine alguém lá na fazenda, lá bem longe, sem acesso de nada. Ele precisa criar a rede dele. Ele precisa criar a topologia dele, né? Então, você precisa fazer todo o endereçamento de informação, porque na prática não existe. Então, você precisa dar o nome de todas as informações, de todos os gateways. Você precisa criar a rede de fato do zero. Tem a vantagem, que você pode criar do jeito que você quiser, a desvantagem porque você precisa saber criar, né? Você precisa saber programar, tá bom? Mas dependendo do contexto, é melhor você programar do que você se limitar a um serviço específico que não vai atender você. Tem casos assim, que uma empresa oferece uma rede, mas ela não resolve o seu problema, não adianta nada. Ah, mas você não vai precisar montar rede? Sim, mas você não resolve o meu problema. Então, assim, a gente vai precisar aprender a programar para resolver os problemas. E quando eu falo resolver os problemas, talvez vocês vão fazer parte de uma empresa que vão chegar para vocês e vão dizer assim, olha, nenhum produto do mercado atende a gente aqui, a gente precisa criar. E aí? E a gente precisa saber programar. Tá certo? Então, assim, teve um rapaz lá no meu trabalho que ele disse, Gustavo, eu estou querendo fazer um controle de acesso com RFID, com Arduino. Aí ele chegou bem animado lá. Aí eu disse, mas tu já pesquisou se já tem alguma solução? Porque não vai reinventar a roda, né? Se você quer fazer por hobby, eu falei, se você quer fazer por hobby para aprender a programar, tudo bem. Mas se você quer desenvolver para mostrar para o dono da sua empresa, poxa, às vezes você vai gastar mais comprando os componentes separados do que comprando a solução pronta. E detalhe, vai ter um serviço de baixa qualidade. Ali tem um produto industrial já acabado, finalizado, bonitinho, que você pode conectar lá, tudo certinho. Aí ele, não pesquisei não, eu mostrei para ele, aqui ó, custa R$200 o negócio aqui, pô. Tu vai gastar uns R$1.000 para fazer com Arduino, pô. Por que eu falo isso? Porque você vai gastar com Arduino, você vai gastar com os módulos, você vai gastar com os case, vai gastar com o display. E não vai ficar do mesmo jeito, tá? Não vai passar nenhum protótipo. Porque até a caixinha, quando você compra, tem garantia, tem tudo. O design do produto. Tá? O design do produto é o seguinte, as dimensões exatas para você encaixar os componentes, está tudo certinho lá. Já vem com um negócio para você, a tomada para você conectar na energia. Aí eu disse, R$200, pô. O que é que o teu chefe quer? Isso aqui não atende não. Aí ele, vou pensar. Entendeu? Então assim, agora, poxa, eu pesquisei, nenhum produto do mercado atende, que eu acho muito difícil hoje em dia, tá? Para você criar um produto, mesmo para você conceber um produto, é difícil. Agora, vai chegar a empresa que opera há 20 anos, né, 10 anos, se ela diz assim, a gente precisa desenvolver um produto, é porque realmente ela procurou e não encontrou no mercado uma solução. Não é verdade ou não? Quem tem mais tempo aí no mercado, né? Aí, beleza, aí você desenvolve. Mas você partindo do zero para fazer sozinho, aí você tem que ter cuidado, tá? Outra coisa, na topologia rede LoRa, quando você vê informação em uma determinada frequência, todos os dispositivos que estão operando naquela frequência vão receber a mesma informação. Então a gente já tem um alerta para a segurança dos dados. Então depois a gente vai ver a questão de criptografia, né, dos dados. Ou seja, todo mundo está recebendo informação, mas nem todo mundo consegue decodificar a informação, entendeu? Então, por exemplo, se eu falar que
numa língua aqui que ninguém conhece, vocês vão estar recebendo informação, mas não vão conseguir decodificar a informação, porque vocês não entendem a linguagem. Então você precisa também se preocupar com a segurança, a decodificação. Aí, mais pra frente a gente vai ver que existe a segurança do grupo. Então, por exemplo, eu posso ter uma linguagem aqui que só a sala aqui de vocês, na disciplina de microcontroladores, entendam. Então a gente pode criar uma gíria aqui que só a gente entenda. E dentro da sala eu posso criar uma codificação que cada um entenda que eu estou falando com você. O professor está falando com quem? Mas Felipe sabe, o professor está falando comigo. Entendeu? Então, são dois tipos de proteção de dados. Todo mundo entende o que eu estou falando, mas, poxa, essa informação é para quem? Você está olhando aquela informação, mas não sabe para quem é. Entendeu? Então, é importante você desenvolver também a segurança. Aí tem aqui outros detalhes, como o tipo de fluxo de dados, né? A tecnologia LoRa permite. Aqui, na comunicação, são tipos de comunicações que existem na informática. É a simplex, a half duplex e a full duplex. A simplex é onde um só fala e o outro só ouve. Por exemplo, um sinal de trânsito. Um sinal de trânsito é a comunicação simplex. Por quê? O sinal de trânsito, ele transmite a informação e você recebe. E quando você chega lá no semáforo e ele está vermelho e do outro lado não tem nenhum carro passando, você nem consegue dizer semáforo. Não tem nenhum carro passando, não. Ele só fala, você só ouve. Então a comunicação em uma via só. Tem a half duplex, que os dois falam, mas um... É uma vez, um fala, outro escuta depois de ver. Isso, em tempos diferentes. Então é um diálogo civilizado. Eu falo, você escuta, depois eu paro. E você é a sua vez. É o debate que nós vamos ter daqui a pouco, tá? Por exemplo, tá? Só para lembrar. Hã? Vamos ver. E a comunicação full duplex? A full duplex os dois falam e eles conseguem falar e ouvir ao mesmo tempo. Aí tem até uma comparação que fazem, né? A simplex é a comunicação do homem com a mulher, onde a mulher só fala... É brincadeira, tá? Mas depois vai ter mulher assistindo o vídeo, né? Onde a mulher só fala e o homem só escuta, é a simplex. Só ouve e concorda assim. Aí tem a half duplex, a comunicação entre dois homens. Por exemplo, eu falo, você me escuta e você depois fala e eu escuto. E tem a full duplex. Que é a comunicação entre duas mulheres, que elas falam e escutam ao mesmo tempo, tá? E se entendem, tá? A gente que não consegue. É o dom da mulher, né? É um dom da mulher. Ela consegue falar, ouvir, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Aí, basicamente, na informática também existe, tá? Então, por exemplo, na rede LoRa, o módulo LoRa consegue transmitir e consegue receber dados. Tá certo? Por quê? Por exemplo, o módulo transmissor, presta atenção, o módulo transmissor RF, que eu mostrei aqui, ele consegue só fazer o quê? Só transmitir. Então a comunicação que a gente fez aqui, que a gente ligava a luz e o sensor identificava, é uma comunicação que tipo? Quem sabe? Simplex. Quem acha que é simplex? É simplex? Um só fala e o outro só escuta. Isso, exatamente. Então a gente fez uma comunicação simplex. Por quê? Porque um só fala e outro escuta. Mas se existia necessidade de ser outro tipo de comunicação ou a simplex foi muito adequada para essa situação? Oi? Mas eu só quero monitorar no momento. Então atendeu, foi suficiente. Por quê? Porque a secretária lá da escola precisa só ver se as lâmpadas estão acesas ou apagadas. Ela não precisa, nesse caso, que como é um projeto só de monitoramento, ela não precisa. Agora, se fosse monitoramento e controle, ela precisaria ser half duplex. Porque ela precisaria enviar um sinal do computador para apagar a lâmpada, né? Aqui a gente não vai fazer aqui, obviamente, né? Porque a gente não vai mexer na eletricidade da escola, tá? E aí, lembrando dos 3 objetivos por qual nós devemos usar a tecnologia LoRa, né? Alcance e consumo de energia elétrica, imunidade à interferência
então isso é muito importante. Você está operando na região privilegiada, onde existem poucas ondas eletromagnéticas ali trabalhando. E custo, tá? Você consegue isso com custo baixo também. Assim, tem 2 pontos de atenção. Limitação de fluxo de dados. Então, assim, como eu posso dizer? Comunicação com fio, você consegue uma alta taxa de transmissão de dados. Por exemplo, como eu falei, se você tiver um vídeo no seu celular e conectar via USB no computador, um vídeo de 2 GB você consegue, em poucos segundos, fazer essa transmissão. Se for no Wi-Fi já fica complicado, no Bluetooth pior ainda. E na LoRa pior ainda. Então assim, o objetivo da rede LoRa não é de você transmitir vídeo, de você transmitir dados, informações pequenas, tá? Então assim, eu quero assistir um vídeo do YouTube pela rede LoRa. Não, você não vai conseguir assistir. Porque não é o objetivo dessa comunicação. A comunicação tem por objetivo longo alcance, baixo consumo de energia, e aí ela vai perder alguma coisa, vai ter desvantagens. Tudo tem desvantagem. Então vocês devem ter estudado, você falou, tudo tem desvantagem. No caso, ela funciona em que nível assim de memória? Em kbytes? Megabytes, mais ou menos quanto? Não, veja, aqui é a questão de fluxo de dados. Como a gente não avançou, e assim, eu estou estudando junto com vocês aqui o início do Colégio 32 LoRa, eu ainda não... A gente fala isso que é a latência, né? A taxa de transmissão. Então, por exemplo, a gente comunica o Arduino com o computador, vamos colocar aqui numa comunicação serial de 9.600 bits por segundo. Com certeza a comunicação LoRa tem um limite lá, eu posso depois ver. Realmente eu não tenho esse dado, aí depois eu posso passar. Por exemplo, na comunicação que a gente fez com radiofrequência, nós fizemos com 4.800 bits por segundo, tá? Aí a limitação da rede LoRa, não sei, mas deve ser nessa faixa, ou deve ser maior ainda, tá? Outra questão também é a seguinte, não há uma forma nativa de segurança de dados. Então, como eu falei, vocês vão precisar desenvolver a segurança. Lembra que a gente fez a comunicação da radiofrequência? Tá chegando a informação, tá chegando A, tá chegando B, tá chegando C, tá chegando 1, tá chegando 2, tá chegando 3. Algo bem básico, né? Bem bruto, né? Então, assim, se qualquer pessoa tiver acesso àquela informação, não tem nenhuma segurança. Então, você precisa desenvolver, como eu estava falando, a segurança. Aí tem a questão de nomenclatura aqui, né? LoRa e LoRaWAN. LoRa é a tecnologia de comunicação sem fio. Então, em redes de computadores, a gente diz que LoRa é a tecnologia que está atuando ali. É um modelo de comunicação que a gente chama modelo OSI, de redes de computadores, que a gente chama... essa tecnologia, ela está atuando ali na camada física, não é? Na camada física, né? O que é a camada física? É a primeira, né? É a primeira, ou seja, que converte ali do físico Para linguagem humana. isso, para uma informação. Um dado bruto, ou seja, ele digitalizou a informação, resumindo é isso. Digitalizou a informação. Você tem aqui a temperatura. Como é que você transforma essa temperatura, né? Por exemplo, se tiver aqui a temperatura, se tiver um termômetro aqui, como é que o termômetro converte a temperatura da sala em um dado digital? Então você tem um elemento ali da camada física que faz a conversão, como eu já expliquei. E 7 camadas, parece, né? isso é. Enlace. Aí tem essas camadas que ele está falando, né? Só dando uma resumida. Depois que você pega esse dado, você precisa fazer o tratamento desse dado. Depois você precisa enviar esse dado para algum lugar. Aí depois você vai ter um aplicativo que vai mostrar esse dado em algum lugar. Um site, um aplicativo celular. Aí são várias camadas, né? A última é de aplicação. Isso é a última da aplicação. E tem a LoRaWAN. Oi? E tem a LoRaWAN. LoRaWAN é um protocolo de rede que o LoRa utiliza como camada física para transmissão. Então, preste atenção. Enquanto LoRa é a tecnologia, como se fosse USB, cabo Ethernet, Wi-Fi e LoRa. LoRaWAN é o protocolo. Então, por exemplo, o Wi-Fi é a tecnologia e 802
como eu falei, IEEE 802.GBN é o protocolo do Wi-Fi. LoRa é a tecnologia e LoRaWAN é o protocolo de comunicação da rede LoRa. Então tem um protocolo também, né? Você pode criar do zero ou pode também seguir esse protocolo aqui. E aí tem uma comunidade que busca, que fomenta, que tenta fazer com que essa tecnologia seja mais difundida, que é a LoRa Wireless, né? E a gente depois, em outra aula, eu posso mostrar isso para vocês, tá? Então assim, isso aqui basicamente é a introdução básica da tecnologia LoRa. Alguma dúvida? Claro, né?